Bom, ô, Flávio, cara, eu acho que o melhor lugar pra gente começar é eu te perguntar como é que tá teu pai. Cara, na verdade, a gente não tem muita informação em tempo real, porque o tratamento que tem sido dado a ele não se dá nem a traficante de droga, chefe de facção criminosa. A gente fica sabendo por um parente da Michelle, na verdade, que vai lá levar as refeições para ele. E aí, dependendo do policial que está ali no plantão, dá uma informação, né, mais precisa ou uma informação mais genérica, tipo assim, quando o cara está de mau humor, ele fala, ó, sem alteração, e pega a comida e leva lá para o presidente, porque ele não se recusa a consumir qualquer coisa de comida e bebida que é fornecido lá dentro de onde ele está, não por causa dos policiais, mas que ele tem uma desconfiança da origem disso. Então, a notícia que a gente tem é sempre muito genérica, a gente nunca sabe se é a verdade. E a gente confia mais quando vai algum advogado lá, que aí conversa com ele por um tempinho a mais e aí comenta com a gente como é que tá. Mas a última notícia que eu tenho é que, enfim, ele tá sem alteração. Entendi. Então, eu não sei de verdade como ele está. Amanhã, se Deus quiser, vou estar com ele na parte da manhã. Mas só que mais uma regra que foi inventada só para ele, Igor. Eu só posso estar com ele uma vez por semana por 30 minutos. Então, assim, não dá nem para conversar muito e, enfim, tomar algumas decisões que são importantes, que ele me deu a orientação, mas vamos tentar, e o importante é estar sempre levantando o moral do coroa, né, para ele estar firme e resistir a esse sequestro que ele está passando, porque ele está num cativeiro, e a gente vai continuar fazendo a nossa parte ali para tentar reverter não só a situação dele, como de centenas de pessoas que, no meu ponto de vista, foram muito perseguidas e humilhadas e condenadas injustamente pela vontade, praticamente, pela articulação de uma pessoa só. Tu tá falando do projeto de anistia. A gente está há alguns meses batalhando nesse assunto. E qual é a dificuldade, Igor? A dificuldade é que tem, claramente, algum fator externo estranho ao Congresso Nacional que inviabiliza o andamento dessa pauta. A gente está com dificuldade até de pautar, que foi o que a gente combinou, o que a gente pediu, na verdade. Nós negociamos isso, tanto com o Hugo Mota, presidente da Câmara, quanto com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quando eram candidatos ainda a esses cargos, que eles pautariam a anistia. É o que a gente está pedindo agora, para pautar a anistia e ir para o voto. Como sempre foi, aquela frase que muitos adoram falar, o plenário é soberano. É o que a gente está defendendo, porque de verdade não cabe uma dosimetria, uma redução de pena, quando a gente está falando de pessoas que não cometeram esses crimes dos quais elas estão sendo acusadas. Então a gente está ali pressionando para que esse ano ainda a gente consiga votar. E estou esperançoso que a gente consiga. Então, muitas vezes as pessoas pedem para a gente ir para... não estou vendo vocês falando nada, não estão vindo para pancada, fazendo obstrução. Cara, já fizemos e não deu certo. Se só falar e ficar em rede social adiantasse, já estava resolvido. Mas a gente está realmente tentando uma costura política ali, sem muito alarde, para que diminua a pressão sobre aquelas pessoas que querem enfrentar esse tema no plenário da Câmara e do Senado, mas tem receio, né? Olha que democracia linda a gente vive. Essa pressão viria de algum dos poderes? É lógico que vem do outro lado da Praça dos Três Poderes, e a gente, eu fico, né, assim, dá uma sensação às vezes de impotência, no sentido, cara, a gente só quer fazer o nosso trabalho. Vamos pro voto para ver quem tem mais voto e resolve esse negócio ou não resolve, independente do que algum outro poder queira fazer depois desse processo legislativo completo. Então, estamos aqui mais uma vez insistindo com essa anistia total, sim, porque a gente vai discutir aqui ao longo do programa. É um processo que, na verdade, tem várias provas que inocentam quem hoje está preso. No mundo ideal, Flávio, então tu diria que esse projeto da anistia estaria pautado e estaria em vias de ser votado e não está rolando porque há uma pressão do STF, vai? A preocupação não é essa, Igor, não é do STF realmente, é do Alexandre de Moraes, basicamente, que foi o grande articulador para a gente chegar até esse ponto. E hoje, quando a gente olha com calma, Igor, o filme todo, não apenas o momento que a gente está, isso já foi articulado desde o primeiro dia de mandato do presidente Bolsonaro. Já vem sendo articulado. Porque, na verdade, o Bolsonaro se elege em 2018. Porque uma das paradas que eu ia te perguntar aqui é justamente quando é que tu acha que começa essa perseguição. Pra você ter uma ideia, quando você vai lembrar de um caso que teve bastante repercussão, que foi quando o Alexandre de Moraes deu uma decisão para impedir que o então delegado Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, assumisse a chefia, a diretoria-geral da Polícia Federal. Isso foi em 29 de abril de 2020. 29 de abril de 2020, tinha 1 ano e 4 meses de mandato do presidente Bolsonaro.
Numa canetada, ele simplesmente falou, não, ele tá sendo colocado lá porque ele é amigo dos filhos do presidente e vai ser um cara que vai ser parcial, não vai fazer um trabalho independente. Pô, eu nem conhecia o Ramagem direito. O Ramagem se aproximou do meu pai em 2018, quando a Polícia Federal escolhe a equipe que vai fazer a escolta do candidato a presidente da República. Nunca soube da existência de Ramagem na minha vida. Ele não era deputado, era um delegado. E aí você vê que com 1 ano e 4 meses de governo já tinha um tipo de decisão inédita dessa. Quer dizer, já vinha ali, ao longo desse 1 ano e 4 meses, uma série de pequenas alfinetadas, interferências no poder executivo do governo do presidente Bolsonaro, e de lá para cá foi só confusão, a tensão acirrando cada vez mais. E o presidente Bolsonaro sempre numa linha de tentar, pô, o que eu faço para reagir a uma perseguição que vem da mais alta corte desse país? Ou melhor, eu gosto de fazer sempre a ressalva de uma parte dela, de alguns poucos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E foi nesse contexto que ele não teve paz ao longo do seu mandato inteiro. Eu mesmo tentei várias vezes fazer alguma espécie de intermediação, de extensionar a relação. Eu falava assim, pai, quem tem que falar, eu faço esse meio de campo para você, mas quem tem que falar diretamente com os caras é você, porque quando você senta para conversar com alguém, cara, Igor, eu não conheço uma pessoa que para trocar uma ideia com o Bolsonaro e que não mude radicalmente a percepção que tem dele. Porque a grande mídia pinta um quadro de um cara autoritário, arrogante, escroto, e é exatamente o contrário. Um cara do coração gigante, um cara patriota de verdade, que, pô, entrou só em confusão aí, podia estar tranquilamente tomando água de coco na praia em qualquer lugar do mundo, sem precisar passar pelo que ele está passando. Podia ter ficado nos Estados Unidos, depois de que acabou o mandato dele em 2022. Ele resolveu voltar para cá para dar o exemplo, é uma marca dele, ele gosta de dar o exemplo, não fala da boca para fora, não. Vocês têm que me seguir pelo meu exemplo. E foi assim que a gente aprendeu dentro de casa e assim que ele continua fazendo até hoje. Então, uma grande injustiça. Ele hoje ele é um cara que está num cativeiro, como eu gosto de falar, é um sequestrado. E é bom a gente começar a conversa nessa linha, porque obviamente que a vida continua, as coisas vão acontecendo, mas a gente fica, enquanto a gente não resolver essa questão, no voto, no plenário, se a gente vai aprovar a anistia total, ou independente do que vai acontecer desse processo legislativo todo, Igor, o que a gente tem pedido é pauta o raio do relatório lá do deputado Paulinho da Força e vamos para o voto para ver quem tem mais voto e deixa o plenário decidir. Vamos fazer a nossa parte no Congresso Nacional sem interferências externas. É o que a gente está pedindo. Justo. Cara, você mencionou algumas coisas que... Bom, a primeira coisa lá no passado foi o impedimento do Ramagem de... Não foi a primeira. Quando aconteceu isso, já estava tensionado, já estava uma relação ali de trocação. Esse foi, assim, eu acho que o que todo mundo lembra, que foi algo marcante, foi com 1 ano e 4 meses de governo. Sim, sim. E aí, cara, talvez... Você acha que isso teria... Tu acha que o jeito que tá hoje, se tu tivesse, por exemplo, apoiado a CPI da Lava Toga, a gente estaria numa situação mais controlada hoje? Porque você tava falando, tava tentando distensionar. Eu lembro que tu chegou a falar, inclusive, sobre isso, falando, cara, pra que eu vou tensionar mais ainda, não sei o quê. Mas me conta o teu ponto, assim, não, é importante. Será que seria diferente? Primeiro que ela não ia acontecer. Por que acontece, Igor? Qual o presidente da República que quer confusão com o Supremo? Bom, idealmente. Né? Então a gente tinha ainda ali alguns degraus a serem escalados para tentar evitar de chegar num ponto de porrada total de frente com o Supremo, né? Eu sempre fiz aquilo que meu pai determinou. Como é que é a minha relação com ele, Igor? Eu discordo de alguma coisa, eu tento convencê-lo do contrário, ele tenta convencer que não. Enfim, resumindo, eu posso até não estar convencido, mas no final vou fazer o que ele manda. E vai ser sempre assim, inclusive nesse momento agora, eu vou fazer o que ele mandar. Então, assim, essa CPI da Lava Toga, a gente naquela época já não tinha maioria no Senado, né? Depois veio a CPMI da Covid, você viu que show de horrores que foi, um palco político, uma disputa política total, a gente sem os votos necessários para trazer a verdade para dentro da CPMI. A gente está falando do momento de CPI de Lava Toga, que era anterior a esse ainda. Você imagina, quem é ser o presidente da CPI, a Soraya Tronic? Quem é ser o relator, o Randolfo Rodrigues? É essa CPI que as pessoas ficam cobrando que fosse dar algum resultado para botar lá sentado no banco dos réus ali na CPI o Alexandre de Moraes? Qual a chance real disso acontecer? E ainda que isso acontecesse, qual seria o resultado prático disso? Cara, era capaz do PT entrar com habeas corpus no Supremo e fechar a CPI e dizendo que eles estão defendendo a democracia e a gente querendo causar confusão institucional.
Então, assim, o mundo real ali dentro da política que a gente conhece, eu sei que eu não tenho cara, mas eu tô indo para 23 anos de política já. Eu tô nessa seara desde que eu tenho 21 anos de idade, como deputado no Rio de Janeiro. Então a gente aprende um pouquinho como é que funciona a realidade. Então esse é um falso argumento, é uma falácia das pessoas que estavam defendendo essa CPMI, como se fosse solucionar todos os problemas. Não ia solucionar, ia agravar mais a situação. Você vê quem estava apoiando, né? O senador, o que faleceu aqui de São Paulo, o Major Olímpio. Uhum. Cara, o Major Olímpio estava defendendo um cara que se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro, teve 9 milhões e um caminhão de votos, estava em 4º lugar há 10 dias da eleição, o Bolsonaro começa a fazer lives com ele, esse cara elege o Major Olímpio e o cara, com pouquíssimas semanas de governo, já virou oposição, porque tinha pedido algumas coisas não republicanas pro meu pai não deu, ele ficou puto e virou oposição. Quer dizer, essas pessoas que iam fazer ali travar o combate para defender o governo Bolsonaro dessas interferências do Supremo, assim, tem que ser muito anjinho, tem que ser muito inocente para achar que na prática isso ia dar algum resultado e, na verdade, isso só prejudicaria, né, ia acabar de vez, enterrar o governo vivo de vez. E teve bastante disso que você tá falando aí, né, Flávio? Um monte de... teve vários candidatos que surfaram no capital político do teu pai, foram eleitos e algum tempo depois, uns mais cedo, outros mais tarde, mas de uma forma geral, de 2018 para cá, o cenário de aliados e opositores moveu-se bastante, né? O que acontece? É mais